estamos na Parashá Pekudei, né? Que em português seria mais ou menos numeração. Amém? É uma Parashá que vai de Êxodo 38, 21 a 40, 38. É até um pouco longa, é a final de Shemot. A Haftará é Melachim Aleph. Bonito, né? Nome de filho. Melachim Aleph. Primeira Reis, 7:51 a 8:21. E a porção Berit Hadashá, que é a nova aliança, Marcos 10, 1 a 51. Amém? Todos leram em casa, eu tenho certeza disso. E eu estou feliz por causa disso. Essa Parashá Pekudei é a última porção, como já falamos. Pode não parecer, mas ela descreve, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais importantes, não é só para Israel, não, para a humanidade. Prestou atenção no que eu disse? Essa porção da Torá descreve um momento, um dos mais importantes para Israel e para toda a humanidade. Mas antes de eu falar o porquê disso, já que estamos próximos de quê? Purim. Estamos próximos de Purim. Onde Elohim usou quem? Uma mulher. E isso para fazer o quê? Salvar o povo de Israel. Está vendo? Deus usa mulher. Não é? E ela foi ousada. Você viu o que ela disse? Hein? Eu vou chegar ao rei e vou esperar ele apontar para mim. Se perecer, ou seja, se ele decretar minha morte, vou morrer mesmo, perecerei. E se não, Deus é nesse negócio. Ela foi ousada. Mulheres, sejam ousadas na fé. E como está próximo disso, eu voltei um pouquinho na paraxá anterior para mostrar a vocês como Deus usa as mulheres, inclusive na edificação do Mishkan, tabernáculo. Você já viu isso? As mulheres trabalhando no Mishkan? Tem uma coisa que foi feito, um objeto do Mishkan que foi feito como doação das mulheres. Você sabe o que é? Então você vai saber agora. Hã? Costura também. Mas tem um objeto importante. Olha só, Êxodo 38, 8. Fez também a pia de bronze, com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniram. E sabe o que elas faziam? Ministravam à porta da tenda da revelação. Você já leu isso? Pois é. Deus sempre usou as mulheres. E a pia servia para quê? Hein? Não é para lavar roupa, não. Purificação, ritual dos sacerdotes. Ou seja, o que tu conhece hoje como batismo. Amém? Foi contribuição das mulheres. E se você prestou atenção, a própria palavra disse que essas mulheres se reuniam à porta da tenda da revelação. Elas não entravam porque não podia, não era todo mundo que podia entrar, mas elas faziam uma coisa interessante. Elas ministravam à porta da tenda da revelação. E o que é ministrar? Hein? O que é ministrar? Eu estou ministrando? Ó. Será que tinha uma mulher lá com a Torá na mão lendo? Ensinando? Pode ser. Porque ministrar significa executar tarefas, obra, atividade ou um trabalho. Significa também oficiar a adoração ao Senhor. Elas oficiavam a adoração ao Senhor. Ou até a leitura da Torá, nós não sabemos. Ou até ensinamentos. Ou até mulher ungida pelo Ruach HaKodesh ensinando. E nós não sabemos qual era esse movimento das mulheres ali na frente
do Mishkan. Viu, mulheres? Ouviu, mulheres? Amém? Ouçam. Que as mulheres Deus usa há muito tempo. Porque eu escuto tanta gente me perguntar, pastor Rafael, a Bíblia é machista, só fala de homem. Eu falei, mas não pode falar de macaco. Tem que falar de homem mesmo. Não é? E mulher o quê? Homem, fêmea. E nós somos homem, macho. Por isso que ele só fala de homem, porque fala de nós. Amém, meu irmão? E Deus usava as mulheres? Sim. Tem mulher juíza, tem mulher pastora, profetiza. Uma mulher profetiza foi irmã de Moisés. Falou bobagem. Mas Deus a corrigiu. Graças a Deus. E ela aceitou a correção. Ela tinha um coração admoestável. Deus falou que estava corrigindo ela como um pai que cospe na face da sua filha. Está rindo? A coisa é severa. Tá bom, gente? Então as mulheres sempre foram participativas na adoração, no serviço ao Senhor. Tanto é que elas ministravam ali. Amém? Então, só falei isso porque está perto de Purim. E Deus usou uma mulher, como Deus também usou Miriam para trazer quem? Mashiach, Yeshua na terra. Amém? Então você vê que as mulheres são extremamente participativas na obra salvadora do Senhor. Não se exclua dizendo, a igreja é machista, isso está repreendido em nome de Yeshua. Porque Deus levanta quem Ele quer. E da boca de pequenino. Eu uma vez estava no monte em oração, e estava todo mundo orando em línguas, não sei o quê, e tinha umas crianças brincando, eu nunca mais vou esquecer disso. E de repente um menininho levantou, ali tinha as crianças brincando, o morro tinha terra, e as crianças estavam brincando ali com um carrinho, jogando terra. De repente um daqueles meninos ali levantou e profetizou para os adultos. Eu vou dizer uma coisa, todo mundo calou a boca. E depois que ele terminou de profetizar, voltou a brincar, como se não tivesse nada acontecido. Amém, meu irmão? Tá? Vigia, porque Deus usa quem Ele. Glória a Deus. Então vamos voltar agora para Parashá Pekudei. Essa Parashá, ela tem esse nome logo por causa do primeiro parágrafo. Vem em Êxodo 38, 21. Esta é a enumeração aí, ó, Pekudei, das coisas para o tabernáculo do testemunho, o Mishkan, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas. Levita aqui não é músico. Levita aqui é da tribo de Levi. Ouviram? Rafael, mas todo mundo diz que quem canta é levita. Tá errado. Amém, meu irmão? Não é quem canta é levita. Por que Davi trouxe os levitas para louvarem o Senhor? Porque só os levitas podiam se aproximar da arca. Amém? É por isso. Não significa que todo mundo que toca é levita. Levita tem que ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó e do patriarca Levi. Amém? Para ser levita. Por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. O tabernáculo foi feito exatamente como Elohim ordenou a Moisés. Veja em Êxodo 38, 22 a 23. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, não é o dos caldeus não, tá? Da tribo de Judá. Ó, tudo quanto Yud-Heh-Vav-Heh tinha ordenado a Moisés. E com Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista, bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino. Eu não coloquei aqui não, mas esses homens foram cheios do Espírito para fazer exatamente aquilo que Deus mostrou a Moisés no monte. Quem é que viu primeiro? Moisés. Agora, como homem natural saberia fazer aquilo que o próprio Elohim
mostrou para Moisés. E Moisés não desenhou. Moisés ficou 40 dias, 40 noites no monte, em jejum, pasmem, sem beber água. Ele desce. Deus revelou para ele, eu não sei se ele viu, é provável que tenha visto, e Deus gravou na alma dele. Quem já teve experiência de Deus falar em sonhos? Tem vergonha não já? Você esqueceu? Você pode não entender o que ele falou, mas esquecer tu não esquece. Quando é sonho natural, demora um tempo, depois a gente... Mas quando é Deus, meu irmão, você pode até fazer força, bater com a cabeça, que você não esquece. Fica gravado. Até o dia que aquilo se cumpre, ou até o dia que Deus revela para você aquilo que Ele quis dizer com o que Ele te mostrou. Então Moisés, quando desce, ele precisa do Ruach HaKodesh em outros homens, para que esses homens façam exatamente o que Deus mostrou a ele no monte. Senão não tem jeito. E esses dois homens, por que esses dois? Não sei. Deus encheu do espírito de sabedoria. Quem quer o espírito de sabedoria? E por que tu não pede? Pede. Deus mente? Pede que Ele vai te dar. Então a palavra em Êxodo 38, 24 a 29, e você vai ler em casa, nos traz um inventário, uma contabilidade. Tem irmão aqui que conhece contabilidade, né, irmã? Então, ele lá tinha também, viu? Não sei se ligaram para você, mas que tinha. Traz uma contabilidade das quantidades gastas de ouro, prata e bronze na construção do Mishkan. Eu vou perguntar a você, você tem consciência de quanto foi gasto? Pois é, gente, deveria ter. Então eu vou dar uma ideia para vocês. Tá bom? Só para ter uma noção do valor, ou seja, do custo em moeda atual de ouro, prata e bronze gastos na construção do Mishkan e seus utensílios, eu busquei em alguns sites da internet, fiz alguns cálculos, consultei um especialista que vende ouros, ouro, prata, joia, essas coisas, consultei mesmo. E a conclusão foi, olha gente, se a minha conclusão está errada, me perdoe, tá? Porque eu não tenho costume de mexer com isso, eu fiz os cálculos lá e deu um valor aqui legal, tá? Se eu tiver errado, não zanga comigo não, depois você me passa os valores corretos, tá? Não é exato, tá? É só para você ter uma ideia. De ouro foi gasto, está na Bíblia, 29 talentos e 730 ciclos. Aí você tem que transformar ciclo, etc, etc. Tá? Não é aula de matemática, não. Em valores atuais de nossa moeda, seriam mais ou menos uns 2.689.000 reais de ouro. O cálculo que eu cheguei. Você queria 2.689.000 reais na sua conta? Pô, ia pular de alegria, pelo menos. Pulou de alegria. Os outros vão perguntar, você está pulando de alegria? Por causa da conta bancária. Ó, de prata foram gastos 100 talentos e 1.775 ciclos. Em valores atuais, 8.307.500 reais de prata. Dá para fazer um anel? Dá. Até a Dutra, né? Dá para consertar Niterói, né? É mais prata do que ouro. É, mais prata do que ouro. Não, é tudo ouro batido. Ouro batido é o melhor ouro, viu, gente? É a melhor prata. Não é prata, não é qualquer prata, não. É a melhor.
Não, mas não era de Israel essa. Não. Faliu, o Egito faliu. O Egito faliu. Deus não falou que eles sairiam ricos? Ele não estava brincando, não. Tirou a riqueza do Egito, gente. Ó. E em bronze, olha só, em bronze foram gastos 70 talentos e 2.400 ciclos, que valeriam hoje, em real, 7.820.000 reais. Bota bronze no negócio. Um total de ouro mais prata mais bronze, sabe de quanto? 18.816.500 e 0 centavos de reais. Na nossa moeda, óbvio. Se você botar no dólar, diminui. Se meus cálculos estiverem certos, é uma pequena fortuna. E vou dizer, falta um monte de coisa, só calculei ouro, prata, só isso. Isso aí deve saltar para 30 milhões. Isso aí. Ou mais. Então você imagina, o tabernáculo não é aquilo que mostra em filme, aquela cabana torta, não é isso não, gente. É uma coisa muito bem feita, de ouro, prata e bronze. Caríssimo. Para Elohim, o Criador, habitar na terra. Amém? Eu acho até pouco. Eu daria até mais, se eu tivesse, claro. Amém? Eu fiz isso só para você ter uma ideia do que é. Hoje em dia, um homem, se o meu cálculo tiver aproximado, mais ou menos certo, vamos dizer assim, hoje em dia um homem com 18 milhões é rico, muito rico. Não precisa trabalhar. Se você investir esse dinheiro aí, eu acho que até na poupança vai render, vai falir o governo. É muito dinheiro, meu irmão. Então você vê que a coisa não é uma brincadeira. Isso era o dinheiro que tinha no Egito, que foi dado a Israel. Israel saiu rico do Egito. Amém? Então você começa a ter uma noção real dos fatos. É claro que pode ser para mais ou para menos, meus cálculos não são exatos. Só fiz isso para termos noção desta obra maravilhosa. O tabernáculo, agora, nessa paraxá, está concluído, e todos os elementos também, e são entregues a Moisés. Então Moisés unge o tabernáculo com óleo sagrado da unção. Veja em Êxodo 40, de 9 a 11. Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo. Meu irmão, ele ungiu peça por peça. Deve ter ficado meses ungindo peça por peça. Você entende, meu irmão? Isso não é brinquedo. Se tem que ungir o tabernáculo, a menor peça vai ser ungida também. Então tomarás o óleo da unção e ungirá o tabernáculo e tudo que há nele. Tudo. Rafael, tem uma madeirinha desse tamanho ali. Unge também. Meu irmão, é o primeiro objeto de montar feito por um homem. Olha que coisa. Nunca havia sido feita uma coisa semelhante. É óbvio que isso não veio do homem. Israel tinha a capacidade de desmontar, separar as peças e montar. Eu ia dizer isso, filho. Pois é. Não, a gente recebe um manual e o cara manda uma máquina de lavar, a gente monta uma TV. É difícil, não é? Você olha para a peça, para a foto não parece nada com a peça que você está na mão. É como assim? É ou não é? Quem já montou? Não é? Você acaba montando uma outra coisa, mas não é isso que eu comprei, mas não é isso também que está mandando você montar. Pois é. Montou uma cama. Comprei um armário, montei uma cama. Eu tive que serrar uns negócios, mas...
sobrou parafuso, não sei porquê. Eu acho que eles mandaram a mais. Só depois que minha mulher disse, mas nós não compramos cama, compramos um armário. É. Então é difícil. Eles desmontavam e montavam. Gente, Deus purinho. Óbvio. Óbvio. Então tomarás o óleo da unção e ungirá o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás, a ele e a todos os seus móveis, e será santo. Ungirá também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificará. Tudo tem que ser ungido com óleo santo. A unção é necessária, você sabe por quê? Que silêncio. Por causa da santidade daquele que vai habitar o tabernáculo. Então o tabernáculo tem que ser santo. Simplesmente por causa daquele que há de habitar no Mishkan. E o Senhor mandou também que Arão e seus filhos se chegassem próximo ao Mishkan e os lavasse com água. Olha aí que coisa interessante. Veja em Êxodo 40:12. E farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, não dentro, à porta, e os lavará com água. E este banho de água em Arão, o sumo sacerdote e seus filhos, era feito publicamente. O que te parece isso? Hein? Pois é. Publicamente diante da congregação de todo Israel. Devia ser estranho, mas era assim. Veja lá em Levítico 8, de 1 a 6. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da unção, e o novilho da oferta para o pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães ázimos, e reúne a congregação toda à porta da tenda da revelação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à porta da tenda da revelação, e disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Publicamente. Isso parece que é o quê? Batismo. Percebeu, meu irmão? É por essa mesma razão que João veio batizando no Rio Jordão publicamente. O batismo é público. Aí, ó. Como está escrito lá em Marcos 1, de 4 a 5. Assim apareceu João, o imersor. Porque traduzido para João o Batista, as pessoas pensam que o sobrenome dele é Batista. Tem nada a ver, viu, gente? Sobrenome, ele não tem sobrenome. É Yohanan ben Zacarias, ou seja, filho de Zacarias. Ele não tinha um sobrenome. Sobrenome é coisa moderna. Na realidade, é João aquele que emerge as pessoas na água. É aquele que dá o banho na água. Deu para entender? Então, eu prefiro colocar João o imersor, aquele que emerge as pessoas na água. Ó, ele apareceu lá no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia, ó, todo mundo, ó, e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. É público. Público. Tem que ser visto. Porque assim Deus estabeleceu. Ah, mas eu não quero. Então, você não quer ser batizado. Amém? E esta imersão nas águas também era pública para que Arão, o sumo sacerdote da primeira aliança, fosse manifesto a Israel da mesma forma que Yeshua tinha que ser imerso nas águas publicamente para ser manifesto a Israel como sumo sacerdote pela ordem
de Melquisedeque, como o próprio João falou. Veja em João 1, de 29 a 31. No dia seguinte, João viu a Yeshua que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, é que vim batizando em águas. Da mesma maneira que foi feito com Arão. Arão teve que ser banhado publicamente para que fosse manifesto a Israel que ele era o Cohen Gadol, escolhido por Deus. Assim, Yeshua também aparece perto de João, e João aponta para ele e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele vai até João, João nem quer batizar ele. Poxa, como tu que tem que me batizar. Faça para que se cumpra a justiça. Ele tem que ser manifesto que ele foi escolhido por Deus diante de todo Israel como sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Assim João o fez. João está na função de Moshe, de Moisés, fazendo o que Deus mandou, dando banho no Cohen Gadol. E mais, quando Deus mandou, ele levou também o óleo da unção. Então precisava também ungir o Cohen Gadol. E é exatamente o que acontece com Yeshua. Veja, e Moisés vestiu Arão e ungiu publicamente com o óleo da unção. Veja em Êxodo 43, e vestirá Arão das vestes sagradas, e ungirá, e o santificará, para que me administre o sacerdócio. E é exatamente como ocorreu com Yeshua, logo depois que foi banhado publicamente nas águas do Jordão por João, ele foi ungido pelo Ruach HaKodesh, o Espírito de Elohim, para exercer o seu sacerdócio. Você vai perceber que só depois que ele é batizado e ungido é que ele vai, o quê? Fazer a obra. Porque aí ele está o quê? Lavado, banhado e ungido para o ministério. Veja, João 1, 32 a 34. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Ruach descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me diz: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer. Quando você unge alguém com óleo, o óleo sai? Não, o óleo não sai, o óleo fica. O óleo tem uma qualidade, ele gruda em nós. É ou não é? Você passa o óleo para você ver assim, aí você passar a mão, ele vem para a mão, você passar aqui, ele vem para aqui. Não é? Por isso que o Espírito desceu em forma corpórea de pomba. Por que em forma corpórea de pomba? À toa. Lembra da pomba que Noé soltou lá? Ó, a pomba saiu voando, trouxe de volta o quê? Primeiro não trouxe nada, depois soltou de novo. Aí ela trouxe um ramo de oliveira. Depois ele soltou e ela não voltou mais. Ela foi encontrar pouso no Filho de Deus milênios depois. Desceu e permaneceu nele para sempre. Tremendo, não é? Ó, às vezes as pessoas pensam, quando Yeshua estava lá no poço de Yaakov, não é? As pessoas pensam que Yeshua fala: eu tenho água para te dar, etc. Ela, tu sendo judeu, fala comigo que sou samaritana. Ah, se você soubesse com quem fala contigo, tu pediria, ele te daria água viva. Mas como tu não tem nem balde, nem corda aí, está viajando, o poço é fundo. Ela não estava entendendo. Ele está falando de água espiritual, ela está falando de água natural. Aí, para ela entender, ele profetizou: traz seu marido.
eu não tenho marido. Ela disseste bem. Isso você disse verdade. Porque você já teve 4 e nenhum deles é seu. Tu és profeta. Aí ela ficou atenta. Ele fez isso para chamar a atenção dela. Agora, quando ele está falando, você me pediria, eu daria água, que descendentaria sua sede, tu nunca mais voltaria aqui para buscar? Do que ele está falando? Não é ele a água viva. Não é ele. Se você for nos profetas, por isso que eu falo que tem que ler os profetas, Deus falou assim para Israel, Israel, vocês me largaram poço de água viva e cavaram poços rotos sem água. Então quem é que tem a água viva? O Pai. Mas quem tem acesso para trazer a água? Quem é o poço na terra que traz a água? Yeshua HaMashiach. E quem é a água? Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Deu para entender? Amém, meu irmão? Não era nem isso que eu estava falando, mas voltamos para cá. Veja em João 1, 32, 34, e João deu testemunho dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba. Ah, eu estava falando isso. Veio com pomba por causa... Por que sobre os Espíritos vem como fogo? Porque a palavra de Deus diz assim, batizar com Espírito e com fogo. Por quê? Queima o pecado. E Yeshua veio como pomba porque não tinha pecado nenhum. Sobre o Rafael vem como fogo para queimar o pecado. Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala uma coisa, meu coração queimava, ardia. É ou não é? Por quê? Está queimando o pecado dentro do coração. Para que o Espírito de Deus habite em nós. Então ele manda o Espírito e o fogo junto. Porque o Espírito chega, queima tudo e habita em você. Você fica santificado. Então, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Elohim. O que aconteceu com ele? A mesma coisa que aconteceu com Arão. Tomou o banho, foi ungido e foi revelado ao povo de Israel a identidade dele. Amém? Logo Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Então o Mishkan foi levantado. Veja em Êxodo 40, 16 a 19. E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. E no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Você vai notar que Deus dá a data exata de quando o Mishkan foi levantado pela primeira vez. Ó, segundo ano. Segundo ano de quê? Da saída de Israel do Egito. Então Israel ficou 2 anos parado no Monte Sinai. 2 ou mais. E nesse período todo, Deus entregou Torá, Deus entregou a construção do Mishkan, foi ensinando Israel 2 anos. Ninguém atacou Israel. Ninguém tocou em Israel. E a presença de Deus era permanente naquele lugar. É como se Israel tivesse sumido. Provavelmente o povo pensava assim, esse povo morreu aí no deserto. Mas Deus estava tendo um particular com Israel. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. É por isso que Yeshua fala assim, ó, quando Yeshua voltar, ele vai ter um particular com Judá, com Benjamim, com cada tribo. Ninguém vai se meter nisso. É eles e Yeshua. Um particular. Vai ser só eles. Vai ser uma choradeira. Vai ter gente orando em línguas. Vai ter gente tendo visão. Vai ter gente se convertendo com coração, pedindo perdão. Vai ser uma maravilha. Mas é em particular. Como Deus teve esse particular com Israel no deserto. Amém? Glória a Deus. Então, o tabernáculo no primeiro mês do segundo ano. No primeiro dia do mês. Olha aí, ó. No mês 1. 2 anos depois, no primeiro dia do mês. Não é? Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou as suas tábuas
e nestas meteu os seus travessões, levantou as suas colunas, estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor lhe ordenou. Moisés, ele só fazia conforme Deus ordenou. O que Yeshua falava? Eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ó. Aí Deus se agrada, não se agrada? Por isso que a palavra de Deus diz que Moisés foi um servo fiel, porque ele fez tudo o que o Senhor o ordenou. Ó. O tabernáculo é erguido e tudo é colocado em seu devido lugar. Deus é Deus organizado, viu, gente? É impressionante você ver, se você ler a Bíblia e fizer um desenho, você vai ver como Deus organizou tudo, como as tribos são organizadas. Não é bagunça não, meu irmão. Ah, eu acampo aqui. Não, senhor. Tem lugar certo para acampar, tem posição certa de cada tribo. Levi tem lugar correto para acampar. A Levi é dividida em três príncipes, Gerson, Merari e Coate. Esses três são divididos o serviço do tabernáculo. Olha aí. Na frente, quem acampa? Moisés e Arão. Amém? E ao redor. Ah, Rafael, como é que andava esse povo todo? Em ordem, em ordem, em ordem. Primeiro desmontava o tabernáculo, depois tributal saía, é organizado, mas não é bagunça não. Deus não gosta de bagunça não, viu, meu irmão? Lembra da bagunça do seu armário? Deus não gosta disso não. Pois é, tem que arrumar. Deus não gosta de bagunça, Deus é um Deus organizado. O tabernáculo é erguido e tudo colocado em seu devido lugar. Ah, eu quero colocar aqui, não. Deus mandou colocar aqui, é aqui que fica. Entendeu? Então, tudo foi colocado em seu devido lugar, exato 2 anos após Israel sair do Egito. Então Moisés colocou o testemunho do pacto de Elohim com Israel dentro da arca. Ó, pegou o pacto. O que a Bíblia quer dizer com isso? Um pacto tem duas partes. Não é verdade? Se eu estou fazendo um pacto com uma pessoa, eu tenho minhas obrigações e a pessoa tem as dela. Não é? Ó, Moisés pegou a parte que pertence a Deus e colocou dentro da arca. E quais são esses testemunhos? Nós vamos ver. Testemunho que são, ó, as tábuas da lei, vêm de Deus. É ou não é? Glória a Deus, meu irmão. As tábuas da lei, a lei vem tudo de Deus. Que é chamado palavra do pacto. O vaso de ouro com maná. Quem é que deu o maná? Parte, obrigação de Deus no pacto. Que representa também o quê? Que Deus vai sustentar o pactuado. Deu para entender? Ó. O Senhor alimenta aquele que é pactuado com ele de forma milagrosa. Isso não te importa como, porque é parte dele. É ele que faz. Ele pode inclinar o coração de alguém na rua, chegar até você e falar, ó, eu tive vontade de entregar isso para você. Você crê? Porque Deus é poderoso e ele faz como ele quer. Aí é da parte dele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ó, por coisa... Por que tu está ansioso? Você é pactuado com Deus? Então por que fica ansioso todo dia? Com que a vez de comer, de vestir, se vai ter dinheiro para comprar, se não vai ter. Por que você fica assim? A parte de Deus é te sustentar milagrosamente. Ah, Rafael, mas como que vai acontecer isso? Sei lá, é Ele que faz. Não somos nós. Não pertence a nós. Se isso pertencesse a nós, nós éramos obrigados a fazer. Mas não pertence ao pactuado. Pertence à parte de Deus. Nos sustentar. Ele mandou maná. Comeram o pão do céu, fizeram o bolinho. Eles gostaram muito, ficaram felizes. Aí deram vontade de comer o quê? Deus mandou um restaurante que só fazia churrasco de pássaro.
Ele mandou as cordonizes. Ele mandou. E olha, gente, se você tentar pegar um pássaro selvagem, ele foge, não foge? Aquelas cordonizes não. Israel pegava no chão. Não precisava nem correr. Até a galinha de casa tem que correr, né? E às vezes ela te dá um olé. Agora, as cordonizes vinham, pousavam no deserto, e Israel colhia e comia. Então isso pertence a Deus. Na parte do pacto, sustentar pertence a Deus, não ao homem. Yeshua é bem claro, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não ande como as nações, preocupando com o que há vez de comer, o que há vez de vestir. A gente pode acrescentar, e a aposentadoria, e o dinheiro no banco, e o pneu do carro que precisa ser trocado, e aí vai. Não é? Não andeis ansiosos com coisa alguma, porque o Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que essas demais coisas lhes serão acrescentadas. O que você acha? Você quer? Hein? Então hoje você vai deitar a cabecinha no travesseiro e vai falar assim, obrigado, Senhor. E vai dormir igual um bebê. Sem crise, sem ansiedade nenhuma. Porque Ele vai cuidar de você. Ah, Rafael, como é que Ele vai fazer? Isso não é a tua preocupação, isso é parte dEle. Ele pode mandar descer do céu, Ele pode mandar as cordonizes para sua casa, Ele pode inclinar o coração de alguém, a pessoa nem sabe por quê. A pessoa bate na sua casa e fala, olha, eu não sei por que não, mas eu tenho uma vontade de te dar isso aqui, toma, e vai embora. Amém? Está ligado, irmão? Fica ligado. Fica ligado. Então, parte do pacto é de Deus nos sustentar. Amém? E de forma milagrosa. E a vara de Arão que floresceu e deu fruto no deserto, significa que você está no Senhor, não é porque você é esperto, bacana, bonitinho, inteligente. Não é isso. É porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. Rafael, por que Ele me escolheu? Porque eu sou alto, grandão, bonitão e forte? Ele rejeitou o forte e escolheu Davi, o fraco, magrinho, com o joelho batendo um no outro. Perna fina, aquela bota grandona no pé, para consertar a curvatura do pé, não é? Aquela perna fina, você olha, esse garoto parece um bambu, se ventar ele voa. Assim. Mas é Deus que escolhe, não é o homem. Yeshua falou, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então é Deus que escolhe. É Deus que escolhe o homem. É o homem que aceita ou não aceita, mas é Deus que escolhe. Você pode dizer não. Por isso que Yeshua fala do convite. Na parábola. Eis que um grande Senhor fez as bodas de seu filho e mandou convidar. Mandou convidar. Convida ali. Você quer? Vem, vem. Ah, não quero não, porque eu comprei uma Ferrari, vou dar um cavalo de pau na barra, e aí as minas vão me ver, ou vou ficar contentão, então não quero ir não. Ué, é uma escolha. É uma escolha. Eu não quero ir, não quero ir. Não vai. Você nota que a pessoa que vai convidar não fica forçando, não fica. Ah, eu tenho uma junta de boi, não posso ir. Não posso, não posso. Não vai. Amém? Até para ser pastor, mestre, profeta, quem escolhe é Deus. Ah, pastor Rafael, mas tem... O apóstolo Paulo fala que se você deseja, mas tem que pedir. Não é? Se você deseja, deseja bem. Deseja ser pastor, deseja... Você quer ser? Amém, isso é ótimo. Mas tem que pedir ao Pai. É Ele que escolhe, é Ele que decide. E Arão foi a casa que Deus escolheu para o sumo sacerdócio em Israel. Colocou
Moisés colocou a arca dentro do tabernáculo no santo lugar. Veja em Êxodo 40, versículo 21. Depois introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do essa palavra é horrível. Reposteiro. Sabe o que é isso? Mas o original é véu do reposteiro. A gente não tem costume com essa palavra, não. E assim resguardou a arca do testemunho como o Senhor ordenara. Só para você compreender, que eu já sabia que você não sabia, reposteiro é cortina que serve para substituir porta. Então, se você está no seu banheiro tomando banhozinho e tem aquela cortina de plástico antiga, lembra? Aquele é um reposteiro. Está no lugar de porta. Amém? É só isso. Moisés também colocou a mesa com 12 pães. Estes 12 pães, no original hebraico, é chamado, presta atenção, lehem. Fala, fecha a boquinha. Lehem. Isso. Isso é pão. Não tem a cidade de Beit Lehem, casa do. Então esse pão é chamado Lehem Hapanim, em hebraico. Panim é o quê? Hapanim. Panim é face. Ha aqui é o artigo. Então, na realidade, a tradução exata é pão da face. Rafael, mas na minha Bíblia está pão da proposição. Cara, não sei por quê. Tem que entender por quê. Porque, por exemplo, eu ficava questionando por que Tiago, por que Iacov virou Tiago na Bíblia portuguesa. E por que virou James na Bíblia. Cara, você sabe que eu estava estudando hebraico, eu perguntei para minha professora e ela não sabia. E foi... Que dia? Meu Deus, minha memória está ruim. Um dia desse aí da semana, eu estava conversando com o André, ele nem está aqui. Ah, foi o dia que ele veio aqui em casa, né, buscar as cadeiras. Aí sentamos ali, estamos conversando. Aí eu falei disso, eu falei assim, vou dar uma pesquisada aqui para ver. Quando eu pesquisei, sabe qual é o significado de Tiago? Tiago é aquele que segura o calcanhar. Por isso que eles tiraram Iacov e botaram Tiago. É por isso. Iacov não é aquele... Pois é, mesma coisa. Deu para entender? E James em inglês é o quê? Aquele que segura o calcanhar. É por isso que eles tiraram Iacov e botaram Tiago. Entendeu, gente? Rapaz, explicou, ué. Explicou. Explicou a razão de ter mudado. Não que esteja correto, não é? Mas agora eu entendi. Você pode pesquisar aí que é isso mesmo. Então, agora, pão da preposição, eu não sei por quê. Não sei. Tem que pesquisar para saber. Estes 12 pães representam as 12 tribos de Israel. Por que chama Lehem Hapanim? Porque quando você faz um pacto, antigamente, você ficava frente a frente, face a face. Marido e mulher, quando vai fazer o pacto, vira um para o outro, face a face. Não é? Se alguém estiver olhando para baixo ou para os lados, tem problema. Tem ou não tem? Agora, quando olha face a face, porque é um pacto, por isso que tem os 12 pães da face. Por quê? Porque o pacto é feito entre Deus e Israel. Israel são 12 tribos, então são 12 patriarcas, vamos por assim dizer, face a face com o Senhor no pacto. Amém? Glória a Deus. Ficou claro? Se não ficou, ora ao Senhor que vai ficar. E tanto Elohim como Israel ficam constantemente face a face dentro do pacto. Por quê, gente? Presta atenção. Gente. Tem uns negócios muito legais. Ó. O tabernáculo, na realidade, tem algum significado. O tabernáculo, se você olhar, é o homem. O homem tem espírito, alma e corpo. Ó.
o santíssimo lugar, o santo lugar e o átrio. Amém? Ele é todo bonitão assim porque representa um homem justo, Yeshua, no meio de Israel. Amém? Mas também representa uma coisa interessante. Representa o pacto de Deus com Israel. O pacto tem duas partes, então tem o santo e o santíssimo. No santo lugar, só fica aquilo que é da parte de Deus, no pacto. E no santo lugar, só fica o que é da parte do homem, no pacto. Copiou? Deu para entender? Ó, é a parte de Deus no pacto. Ó, tem o quê? Qual é a parte de Deus? Ó, ele vai dar a lei, os mandamentos. Hã? Porque para ele esse pacto ainda tem valor. Por isso. O véu ainda tem. A parte de Deus é o quê? A tábua, a lei, o maná, que é sustentar o pactuado, eu que te sustento, e a vara de Arão, sou eu que escolho quem vai fazer pacto comigo, né, Deus? Olha, Deus escolheu Israel, não escolheu? Ele é meu primo. Então, isso é parte de Deus. Fica onde? Agora olha a parte do homem. Eu tenho que ficar face a face com ele, na sua presença. Os pães da face. 12, porque são 12 tribos. Amém? Glória a Deus. A torre do incenso, que é a oração dos homens, mulheres, homens, que fazem pacto com ele. Ó, a oração é de quem? De Deus ou do homem? E a menorá representa quem? Porque no Peça Deus falou, vós tirarás um cordeiro dos vossos rebanhos. Então é do homem dar o cordeiro. Por isso Yeshua nasceu em Israel, para que o homem desse no pacto o cordeiro exigido por Deus. Deu para entender? Então o tabernáculo também representa o pacto de Deus. Gente, o Espírito me falou isso esses dias. Eu até falei para Nel. Falei, Deus, nós somos cegos. Abre o nosso entendimento para a gente entender, porque como é que a gente entende? Está vendo como o tabernáculo é importante? E às vezes a gente passa numa leitura muito superficial e diz, eu já sei, sabe nada. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus e do conhecimento. É profundo. É por isso que Deus falou para a gente que a água vai chegar. Vai ter que nadar, hein, meu filho? Vai ter que nadar, hein? Se não nadar, vai ficar para trás. Não fica para trás não, meu irmão. Não fica não. Pois é, eu vou pedir a unção de Neemias. Peguei-os nos cabelos e nas suas barbas, os sentei e os ensinei. Vou pedir, amém? Deu para entender? Ó, por isso, lehem rapanim, pães da face, porque Israel no pacto está face a face com o Senhor. Ah, Rafael, por que preposição? Sei lá quem fez isso, eu não sei por quê, mas não faz sentido, faz? Se põe pão da preposição, você não enxerga as coisas. Agora, se põe pão da face, você entende. Porque no pacto eu tenho que ficar face a face com o pactuado. Amém? Muito bonito, né, meu irmão? Por isso, lehem, né? Pães da face. Veja Êxodo 40, 22 a 26. Pôs também a mesa na tenda da revelação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães perante Yud Re Vav Re. Está vendo? Ó, perante ele. Ó, como Yud Re Vav Re ordenara. Pôs também a menorá, com 7 lâmpadas, e a acendeu. O número 7 na palavra de Elohim representa o número divino da conclusão de sua obra, também o número da totalidade ou do completo. Daí podemos entender que Yeshua é a menorá, é o cordeiro que o homem cederia para o sacrifício no pacto. Vem do homem, essa é a parte do homem. Amém? Glória a Deus, nós é que temos que entregar.
Daí podemos entender que Yeshua é a menorá, pois ele recebe a totalidade do Espírito de Elohim, como está escrito em João 3,34. Pois aquele que Elohim enviou fala as palavras de Elohim, porque Elohim não dá o Espírito por... Se não dá por medida, dá tudo. Vou te dar só meio copo de água. É por medida. Vou te dar o copo inteiro. Deu para entender? Se eu dou por medida, eu vou te dar uma medida. Nós recebemos o Espírito por medida. Mas Yeshua recebe a totalidade do Espírito. Por isso ele tem 7 lâmpadas. Por isso que o pessoal esquisitão, que lá em Apocalipse, Yeshua aparece como um cordeiro de 7 olhos e 7 chifres. Aí o pessoal pensa que é porque ele vem em todo lugar, né? Não, 7 olhos representam os 7 Espíritos de Deus que passeiam por toda a terra. Está nele para o louvor da glória de Deus. Amém? E 7 chifres, sabe o que é? Toda a autoridade. E ele mesmo diz quando ressuscitou, toda a autoridade do céu e da terra foram me dadas. Por isso que ele diz, eu vos dou autoridade, porque ele tem autoridade para dar. Porque se eu não tenho, como é que eu posso falar para você? Eu te dou autoridade se eu não tenho. O coronel pode falar, ó, te dou autoridade para você prender o fulano de tal. Aí você vai e prende. Ah, mas você está prendendo por quê? Porque o coronel mandou. Ó. Então só dá autoridade quem tem autoridade para dar. Só dá água viva quem tem. Gente, olha uma coisa interessante. Yeshua falou assim para aquela mulher, a água que eu te der para beber fará uma fonte de água viva. Vai? O Senhor fará uma fonte de água viva em você que rebentará para toda a eternidade. Agora, por que se fará uma fonte de água viva em nós? Simples. Quem que dá água viva? Não. O Pai é a fonte, por meio de Yeshua. Agora, por que vai fazer uma fonte em mim? Porque Yeshua falou assim, se vós guardarem os meus mandamentos, é porque vocês me amam. E eu e o Pai faremos morada em ti. Então a fonte vem para mim e aquele que dá a água também. Por isso que nós vamos e ministramos para outros, para receber a água. Porque tanto a fonte como o doador da água está em nós. Deu para entender? Que bonitinho. Gente, tem até que orar em língua, ora aí. Não é bonito isso, gente? Está tudo ligado. Tudo ligado. Isso sara a alma, não sara não. Meu Deus, coisa boa. Se não dá para medir a totalidade, Êxodo 40, 24, 25 diz assim, pois também na tenda da revelação, a menorá, que eles chamam de candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenava. Gente, até a posição do tabernáculo. Sabe para onde ficava a porta do tabernáculo? Para que lado que ficava? Ficava para... Norte é para lá, gente. Norte, sul, leste, oriente, oeste, ocidente. A porta ficava para o oriente. E o que acontece no oriente antes do ocidente? O sol nasce no oriente. Por isso que eles falam que Yeshua é o sol da justiça que nascerá em sua vida. O sol vem do oriente. Por isso que a porta fica voltada para o oriente. Deu para entender, gente? Tudo tem uma razão de ser. Deus não joga conversa fora. Você sai do trabalho sexta-feira cansadão, vamos ali no bar, tomar uma cerveja, jogar uma conversa fora. Isso é coisa de homem, gente. Deus não joga conversa fora, não. Quando Deus fala alguma coisa, meu irmão, olha, você pode não entender, mas guarda, porque um dia tu há de entender. E isso vai sarar o interior do seu coração. Vai sarar a ferida que está lá dentro da tua alma, que ninguém pode mexer. Só Ele. E Moisés colocou também o altar do incenso. E este altar representa o homem santo. E o incenso, as suas orações.
sendo elevado a Elohim. Ó, eu acho interessante que Deus fala assim, e a queima do sacrifício subiu como um cheiro suave em minhas. Se Deus fala que o cheiro do sacrifício chegou suave, gente, teve uma coisa que muitos anos eu ficava com dúvida. Eu perguntava, Senhor, que Deus falou para não comer gordura. Eu já contei isso aqui, não já? Já contei, então vou contar de novo. Não. Hã? Então, eu ficava no meu coração, Senhor, por que eu não gosto de gordura, gente. Eu tenho nojo de gordura. Qualquer gordura. Já viu gordura de frango? Aquela gordura meia com aquela cor verdeada. Horrível. Ah, gordura de frango é horrível. O cheiro é horrível. Gordura de boi, então, gente, o pessoal mandava aqui em casa eu comprar carne para churrasco. Eu comprava sem gordura nenhuma, mandava tirar, porque eu não conseguia nem ver aquilo. Aí, quando as pessoas faziam, eu não comia, porque eu detesto gordura, mas churrasco sem gordura fica seco, é horrível, né? Mas eu tenho, assim, repulsa a gordura. Mas olha só, e Deus falou assim, para não comer gordura. E eu falava assim, viu, gente? Aí eu ficava, mas Senhor, eu não estava falando porque eu gosto de gordura, eu não gosto. Eu estava perguntando porque eu não estava entendendo. Senhor, por que o Senhor não quer que coma gordura? Qual o problema da gordura, Senhor? Eu sei que tampa as veias, eu sei que estraga tudo, mas é por que o Senhor não quer que coma gordura? O colesterol fica alto, tudo isso. A gordura é uma droga. Mas eu fiquei perguntando ao Senhor, fiquei um tempo perguntando. Aí um dia, né? Eu li que Deus falava, é isso mesmo. Deus falou assim no texto, poxa, e a queima da gordura chega nas minhas narinas como um cheiro suave. Eu falava, Senhor, a gordura é uma droga, eu detesto gordura, e o Senhor cheira, acha gostoso? Eu ainda lembrava do cheiro do churrasco. Mas eu pensava assim, mas se eu não botar gordura, sem gordura tem o mesmo cheiro, Senhor. Não estou entendendo esse negócio, não. Eu não entendia mesmo. E eu perguntei. Aí um dia eu estava lendo a palavra e Davi falou assim, no Salmo, Senhor, torne o coração dos meus inimigos insensível como a gordura. Quando eu terminei de ler, o Senhor falou assim comigo, é por isso, meu filho. Aí eu entendi, porque a gordura é um tecido insensível. E quando queima, tira a insensibilidade do coração do homem, do Espírito de Deus, e Deus se alegra quando a gordura é queimada. Amém, meu irmão? Fiquei feliz, resolvi o meu problema e continuo não gostando de gordura. Deus é tremendo, meu irmão. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E Moisés colocou já ali. Então Moisés fecha o santo lugar com a cortina e coloca no átrio o altar de holocausto e depois a pia com água. Veja em Êxodo 40, de 29 a 30. Pendurou o reposteiro, você já sabe o que é, a porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto. Então ele já está fora do átrio. Ele vem montando de dentro para fora. A porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto, a porta do tabernáculo da tenda da revelação. E sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de cereais, como o Senhor lhe ordenara. Depois colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitou água para oblações. Rafael, o que é oblações? Já vou dizer. Oblação é lavar o corpo. Lembra o quê? Batismo. Mikvah. Batismo. Amém? É lavar o corpo todo ou parte dele. Aí você lembra de Yeshua lavando os? Por que Yeshua só lavou os pés dos meninos? Pastor Lúcio vai dar uma caixa de chocolate. Só para estimular. Barata. Isso é que Yeshua falou, mas por que o resto já estava limpo? Também, mas falta uma coisa. Metade. Metade. Porque eles já tinham sido batizados nas águas.
Só faltava porque o pé está sempre se sujando em contato com a terra. É o Evangelho. Não. Lavou os pés para que eles estivessem completamente limpos. Sim, mas isso não. Levar a palavra todos nós vamos. Nós também. Sim, mas você também. Você também. O fato, que eu quero dizer assim, da lavagem, porque você vai ver que ali na Torá, lava mãos e pés e lava o corpo todo. Entendeu? Então, primeiro lava o corpo todo, depois só precisa lavar os pés. Foi o que aconteceu com os discípulos. Porque Yeshua estava dizendo que eles eram o quê? Sacerdotes. Entendeu? Amém? Glória a Deus, vamos lá. Oblação é lavar o corpo ou parte dele. E quando tudo estava em seu devido lugar, Moisés, Arão e seus filhos se lavaram. Vejam em Êxodo 40, 31, 32. E junto dela, Moisés e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda da revelação e quando chegaram ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Por fim, Moisés levanta as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo, coloca e pendura o reposteiro, que você já sabe o que é, da porta do Mishkan, e finalizou a obra. Veja em Êxodo 40, 33. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro na porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então, eu disse no início dessa ministração que a Parashá Pekudei descreve, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais importantes para a humanidade. Lembra que eu falei, não falei? Logo depois que Moisés termina a obra, sabe o que acontece? A glória de Yud-Re Vav-Re sai do Monte Sinai e repousa sobre o tabernáculo. Olha só, Deus praticamente foi expulso da terra. Você nota que quando Deus vem, ele fica no monte. Mas antes, ele passeava no jardim do Éden. Opa, se eu já não passeio, o que o rei fazia nos seus domínios? Ele passeava nos seus domínios. Se Deus não estava passeando, é porque o homem já não o aceitou mais na terra. Por isso que a Bíblia diz, ou Deus diz para Israel assim: vós sereis estrangeiro comigo na terra. Então Deus foi considerado estrangeiro. Por que Deus é considerado estrangeiro na terra? Porque a terra já não tinha mais a lei dele, o costume dele, a vontade dele. Quando nós somos estrangeiros, a comida dele, a vestimenta dele, quando nós somos estrangeiros em outra terra, você não tem feijão com arroz, você reclama, batata frita, você reclama, não reclama? Porque você é um estrangeiro e a comida é diferente, a lei é diferente, as pessoas são diferentes, os costumes são diferentes. Como Deus foi expulso da terra, os costumes não eram mais de Deus. Então Deus agora é um estrangeiro na terra. E chamou Israel para que fosse também estrangeiro com ele. E está chamando você para que você também seja estrangeiro com ele nessa terra. E se você é estrangeiro com ele nessa terra, as pessoas olharão para vocês e acharão vocês esquisitões. Que cara esquisito. Eu não tô legal. Não tem aquela música? Esse cara é esquisito, não come carne de porco, não bebe, não fuma, faz umas festas estranhas. Tudo trocado, tudo errado. Você é esquisito, viu? Sim, sou estrangeiro na terra com Deus Todo-Poderoso. Deu para entender por que você é um esquisitão? É mesmo. Tua roupa é esquisitona. Amém, meu irmão? É isso. Então, Deus virou estrangeiro na terra. Agora, ele saiu do céu com a sua glória e ficou no monte.
Por que ele ficou no monte? Porque ele é estrangeiro. Mas ele criou um lugar para ele habitar com os homens. Aí ele sai do monte e vem para aquele lugarzinho ali só. E fica ali. Você queria estar lá? Eu queria. Então, o Criador, depois de mais ou menos 2.500 anos após o pecado do homem, volta a habitar na terra. E haja, para pensar comigo. O tabernáculo passa a ser o ponto de encontro entre Elohim e o povo de Israel. Era o Éden, o ponto de encontro entre Deus e sua criatura. Mas o homem pecou, não pode ir no Éden mais. O Éden está cercado, Deus fechou o Éden, então o homem pecador não pode entrar no Éden e não pode pegar da árvore da vida. Então Deus criou um outro local, aonde ele vai se encontrar conosco, no tabernáculo. Olha que coisa tremenda. Tabernáculo é muita coisa, gente. Não fica só na cabana, não. É muita coisa, lugar de encontro de Deus com o homem. Mais de, acho que 8.000 anos, eu falei errado aqui, mais de 8.000 anos depois do pecado, Deus volta a ter um lugar de encontro com o homem. Olha que absurdo. Hein? Que coisa tremenda. Você vê que quando Deus fala com Moisés, ele aparece como um fogo na árvore ali. Ali diz muita coisa. Mas eu não vou falar não, senão a gente não sai daqui. Vamos lá. Então, mais de 8.000 anos depois, né? Não quer sair, eu também não. Deus é bom, né? É. Então, o homem não podia, mas foi expulso do Éden, que era o lugar de encontro entre Yud-Heh-Vav-Heh e o homem, sua criatura, onde Elohim visitava e falava com o homem, e o homem poderia comer da árvore da vida e obter a vida eterna. Lugar onde o homem pecador não pôde mais entrar. Elohim passa a ter o Mishkan como morada na terra, com o homem e como um novo lugar de encontro entre ele e sua criatura. Olha que coisa tremenda. Ele é tremendo. Ele que arrumou tudo, você não arrumou nada. Ele arrumou tudo. Que coisa tremenda. Veja em Êxodo 40, 34, 35, então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Agora, meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer a você. Tudo que tem na palavra tem um significado. Amém? Então, você não prestou atenção, mas eu vou te chamar a atenção. Moisés não podia, sublinhe isso aí, na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. No hebraico dá noção que aquilo ficou envolto de uma, vou dizer para você entender, de uma fumaça espessa, tão espessa, que não dava nem para entrar. Amém? Saiu do Monte Sinai, encheu todo o tabernáculo. A ponto de Moisés não poder entrar na tenda. Isso tem uma razão. Isso é uma profecia. A glória do Senhor sai do Monte Sinai e vai para o Mishkan. O Criador veio morar com o homem na terra. E estes acontecimentos nesta paraxá prefiguram que Yud-Heh-Vav-Heh, o Criador, vai habitar eternamente com os homens. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O fato de Moisés não poder entrar prefigura o juízo que Deus trará sobre a face da terra. Rafael, você é louco. Não, vamos lá em Apocalipse 15, de 7 a 8. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Elohim, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de quê?
de fumaça pela glória de Elohim e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anos. A mesma coisa que aconteceu com Moisés, que Moisés não podia entrar, isso representa o juízo que Deus trará, a ira dele sobre a face da terra. E quando ele trouxer a ira dele, a glória dele encherá o templo verdadeiro no céu, e nem os anjos poderão entrar. Até que se cumpra a ira de Deus sobre a face da terra. Apocalipse. Agora vamos para as coisas boas. A glória do Senhor... Juízo é bom também, né? Que acaba com o pecado. A glória do Senhor sai do Monte Sinai e vai para o Miscã. O Criador veio morar com o homem na terra. Estes acontecimentos, nesta paraxá, vai prefigurar que o Yud-Heh-Vav-Heh, o Criador, quer e vai habitar eternamente com os homens. Veja em Apocalipse 21, de 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Há uma discussão aqui, que mar é esse? Não é? Provavelmente, simbolicamente, sempre quando fala de povo, fala de mar. Então, provavelmente, Deus está dizendo que os ímpios não existirão mais na terra. Amém? E eu, João, vi a santa cidade, Belo Horizonte. Ah, tá ligado, irmão? Ah, não. Eu estou testando para ver se vocês estão prestando atenção. A nova Jerusalém, que Elohim descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Elohim com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Elohim estará com eles, e será o seu Elohim. E Elohim limpará de seus olhos toda lágrima, sofrimento. Você sofreu? Você nem vai lembrar disso. Alguém vai chegar, você lembra daquele dia? Ih, nem lembro mais disso, está tão bom aqui que eu não quero nem saber disso. Passado é passado. Agora a coisa está boa demais. Não estraga não, sai daqui. E não haverá mais morte. Eita. Quem tem medo da morte aí? Eu vou orar por você, viu, meu irmão? Ele foi sincero. Não, ele foi sincero. Tem medo. Mas a gente tem que ser lavado pela palavra a ponto. Não é que a gente queira morrer, a gente não quer morrer. Mas não devemos ter medo, porque o que nos aguarda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem. São as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que amam. E o Senhor, até a morte do justo, é bênção. Os mortos, ele não diria. Então não tenha medo. Não é assim, eu quero morrer. Não ter medo, é diferente. Amém? Então, e não haverá mais morte, nem pranto, você não vai chorar mais. Olha que coisa boa. Nem pranto, nem clamor, você não vai precisar clamar mais. Deus vai habitar conosco. Então não somos nós que vamos habitar com Deus, mas é Deus que vai habitar conosco. Porque até os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens. Rafael, mas eu quero morar no céu. Aí é o pecado lá do homem lá atrás. E esse pecado tem origem aonde? Mas tem origem no diabo. O diabo falou assim: subirei aos céus, acima da... Tem congregação no céu. Acima da congregação, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao... Quem é semelhante ao Altíssimo? Yeshua. Então o diabo queria a posição do filho. Pasmem, presta atenção. Sabe o que o satanismo ensina? E está crescendo?
O satanismo ensina que Yeshua tentou roubar o trono de Satanás. É por isso que ele está preso no madeiro. Então, quando eles mostram na igreja católica aquele boneco lá, que não é Yeshua, né? Preso no madeiro, eles falam, é por isso que ele morreu assim. Porque ele tentou roubar, olha, pasmem, tentou roubar o trono de nosso pai. O pai deles é o diabo. É isso que eles ensinam. Pode pesquisar que você vai ver. E a igreja não está nem sabendo disso. Olha que absurdo. A igreja pensa que o inimigo foi contra o próprio pai. Não foi. A Bíblia diz que os diabos sabem que existe um só Deus e Então, meu irmão, presta atenção. Quando o homem criou a Torre de Babel para alcançar o céu, foi o diabo que estava incitando, fomentando ele. Ó, Deus foi lá, misturou as línguas. Não misturou? Mas o homem não mudou, mudou? Pois é. Você estava conversando com um parceiro para botar um cimentinho aqui, fez esse buraco aí. Aí quando você falou, o cara não te entendeu, mas o que é isso que você está falando aí? Não estou entendendo nada. Aí você, eu também não estou entendendo. Deus misturou as línguas. Aí eu saí atrás de alguém que entendia o meu tapar buraco para tapar o buraco. Mas aí a confusão das línguas foi tão grande que desistimos. Aí eu procurei alguém falando a minha língua e fui morar com esse alguém, ué, porque senão como é que eu ia pedir comida, como é que eu ia conversar? Amém? O homem se espalhou, mas não mudou. Passaram milênios. O homem continua querendo ir morar no céu. Só que agora, em vez de usar tijolo e betume, está usando o quê? Foguete. Mas o pecado continua o mesmo, querendo alcançar o céu, aquilo que o diabo fomentou no coração do homem. A mesma. Só o material que mudou. O diabo falou, gente, no tijolo não dá não, gente. Assim vocês me envergonham. Assim vocês vão me envergonhar. Pô, bota pelo menos um foguete aí, mas ninguém inventou ainda, então espera que eu vou levar. Eu vou trazer alguém que vai inventar esse negócio. Aí inventou mesmo. E estamos indo para as estrelas. Mas só que Deus falou assim, mesmo que vocês coloquem o seu ninho com uma águia nas estrelas, eu vos trarei até a terra e entrarei em juízo convosco. Águia. Por que Deus está falando águia? Só isso? Qual é o símbolo dos Estados Unidos? Qual é o símbolo de Roma? Copiou? Copiou? Você acha que Deus fala alguma coisa à toa? Já disse a você, Deus não fala nada à toa. Quem que encabeça aí para... Quem encabeçou? Dos Estados Unidos? A águia. Por isso que é colocar o ninho como águia. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o homem vai construir ninho nas estrelas. Isso. Nós vamos chegar, nós não, eles, vão chegar a colocar base na Lua, em Marte, em alguns lugares aí. Vai chegar a isso. Mas Deus vai trazê-los até a terra e entrará em juízo com eles. Amém? Glória a Deus. Então, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono, quem é ele? Glória a Deus. Agora já está entendendo. O Pai diz, eis que faço nova todas as... E disse-me, pega o papel aí, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Shabbat Shalom. Glória a Deus. Ao Senhor, ao Senhor.